Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma vez estou aqui no canal História para Todos e estou aqui agora para dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre o Império Romano e relembrando que na nossa última aula, um mês atrás, mais ou menos, nós estávamos falando também, né, sobre o Império Bizantino, ou seja, parte do Império Romano, que foi dividida pelo rei Teodósio, do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente. Do Ocidente, a capital era Roma, e do Oriente, a capital era Constantinopla. Essa parte de Constantinopla ficou considerada como o Império Bizantino, motivo pela religião, a região onde eles estavam, que era Bizâncio. Então, por causa dessa região, esses povos da parte do Império Romano ficaram conhecidos como povos bizantinos. Além disso, retratamos também sobre o governo de Justiniano, que foi o principal imperador daquela época, a sua administração e como a sua esposa também auxiliava nos métodos administrativos do império. Bom, agora vamos retratar um pouquinho sobre sociedade bizantina e a arte bizantina. Bom, basicamente, para resumirmos a sociedade bizantina, basta nós imaginarmos uma pirâmide social e vamos ver que no topo dessa pirâmide ficava quem? O imperador e a sua família. Abaixo do imperador e a sua família ficavam quem? Os nobres, que eram formados, era a nobreza que era formada pelos assessores do rei. Abaixo da nobreza ficava o alto clero e abaixo do alto clero ficava a elite. A elite era formada por ricos fazendeiros, comerciantes e donos também de indústrias de artesanais, artesanato, né? Os artesanais também. E abaixo dessa elite nós tínhamos uma camada média da sociedade. Essa camada média ela era formada por pequenos agricultores e trabalhadores também dessas indústrias artesanais. Agora, bem abaixo também dessa sociedade, o que nós temos? Pobres camponeses que trabalhavam muito e ganhavam pouco. E além disso, esses povos, esses pobres camponeses, pagavam altas taxas de impostos. Então, essa era basicamente a sociedade bizantina e o modo que ela era dividida e hierarquizada também. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a arte bizantina. Vamos falar um pouquinho sobre como é que era a arte do Império Bizantino. A arte bizantina, ela é basicamente o quê? Uma arte cristã que surgiu no período que o cristianismo passou a ser reconhecido como religião. Então, ou seja, nessa época, quando o cristianismo ele cresceu e se expandiu, então surgiu então a arte bizantina. E com isso, então, nós vemos a relação dela com a relação da arte paleocristã com a arte bizantina. Por quê? A arte bizantina ela vai se contextualizar com essa arte paleocristã e ela vai expressar de modo bem artístico a fé dos convertidos em Cristo Jesus. Então, ou seja, ela vai também se manifestar em catacumbas e sepulcros também. E nisso, então, por esse ato dela expressar de maneira artística a fé dos convertidos em Cristo, ela vai ser considerada como um primeiro estilo de arte cristã que nasceu. Então, o primeiro estilo de arte cristã que começou a nascer na década na nossa história foi o quê? A arte bizantina, porque ela seguiu esse modelo do cristianismo também. Bom, aí com isso nós temos também as características da arte bizantina. O que a gente precisa levar em ponto, pessoal? É que a arte bizantina ela tinha também um caráter religioso. E além disso, ela retratava o imperador como algo sagrado, ou seja, ela retratava o imperador como se fosse algo soberano, algo bem absoluto, algo bem sagrado. Por quê? O imperador naquela época desempenhava seu papel de governante em nome de Deus. Então, tudo o que ele fazia, tudo o que ele desempenhava no Império Bizantino era em nome de Deus. Então, por isso que o imperador começou a ser levado pela arte como uma referência sagrada. E com isso também,
o que que nós temos? Nós temos também algumas características dessa arte. Primeiramente, ela tem um caráter majestoso, como poder e riqueza. E além disso, ela tem uma ligação direta com a religião católica. Também ela tem a lei da frontalidade. Lembra que eu expliquei a vocês sobre a frontalidade no Egito Antigo? O modo que as figuras eram posicionadas, o modo que as figuras eram bem feitas na arte. Então, basicamente, era isso também. E com isso também, nós vemos a demonstração da autoridade do imperador naquela época. A demonstração, o quanto que ele se demonstrava também autoritário. Bom, agora já falamos um pouquinho sobre as características da arte e tal. Agora vamos ver também a arquitetura bizantina. A arquitetura bizantina também era uma construção de basílicas, de igrejas maiores ou de igrejas menores, que também expressavam também um pouquinho desse cristianismo. Aí com isso nós temos algumas características, alguns exemplos de arquitetura bizantina, que eram o quê? As basílicas de Santo Apolinário e São Vital, que ficava em Ravenna, a igreja de Santa Sofia, que eu também tinha comentado já, que fica em Istambul, a Basílica da Natividade, que fica em Belém. Essa basílica, ela foi ordenada pela mãe de Constantino para que fosse construída em Belém, que foi na cidade onde Jesus nasceu. E além disso, nós temos também a pintura bizantina. Carlos, o que a pintura bizantina vai retratar, Carlos? Ela vai retratar também o caráter religioso, o caráter cristão também. O que vai predominar na cultura, nessa arte, nessa pintura também, é o modo cristão também daquela época. Então, nós vemos também que nessa pintura nós temos os ícones. Ícones eram imagens que eram colocadas, como a imagem de Cristo e da Virgem também Maria. E além disso, o modo que ela era colocada era o quê? Eles usavam um método que era chamado de têmpera. Têmpera era um método que eles utilizavam, os pintores bizantinos, que consistia em quê? Em pegar todos os pigmentos de cores diferentes e juntar eles a um material orgânico. E com isso, então, vai dar mais claridade e mais fixação naquilo que eles estão fazendo. Então, eles juntaram, né? Juntavam esses pigmentos artísticos e colocavam junto ao material orgânico para dar uma fixação naquilo que eles estavam fazendo, na obra que eles estavam produzindo. E com isso também nós temos os mosaicos bizantinos, que retratavam o imperador como profeta, que também era aplicado no interior das igrejas também, e exibia também cores intensas também, além disso. E materiais nobres que refletiam a luz, concedendo então luxo aos templos também. Aí como que esses mosaicos eram feitos? Esses mosaicos eram feitos simplesmente assim. Eles pegavam um conjunto de peças de cores intensas, variadas, juntava essas peças junto ao cimento, fixava essas pedras junto a um cimento bem fresco, e com isso então eles davam mais iluminação àquilo que eles estavam fazendo, e colocavam também essas pedras em paredes com o cimento fresco, compondo então um desenho. Então, isso quer dizer o quê? Que nos mosaicos, para se desenvolver o desenho, eles pegavam essas pedras de cores intensas, colocavam em um cimento fresco, e nisso colocavam uma parede, e nisso produzia-se então um desenho. Então, pessoal, era simplesmente isso que eu queria retratar sobre a sociedade bizantina e a arte bizantina. Se você gostou do nosso canal, da minha videoaula, deixe o seu like aí no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal, divulgue essa videoaula e vamos continuar ainda nos conteúdos para a nossa preparação para o Enem. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.